falar de outro grande time brasileiro, que é uma decepção nesse início de campeonato brasileiro, hein? E na Libertadores está enrolado também. Estou falando do Cruzeiro. Alô, Diego Bertozzi. Fala, João Guilherme, abraço para você e para os amigos do Expediente Futebol. O clima não é dos melhores aqui na Toca da Raposa. As entrevistas coletivas começaram hoje com 1 hora de atraso. O diretor de futebol, Marcelo de Jean, e o vice-presidente de futebol, Itair Machado, se reuniram com o técnico Mano Menezes e com os jogadores. Uma cobrança interna. Foram chamados para as entrevistas coletivas o zagueiro Léo, experiente, um dos líderes do time, e o David, que fez apenas uma partida na temporada, exatamente neste último jogo, em que o Cruzeiro perdeu para o Fluminense por 1-0 e foi escolhido para falar com os jornalistas, dar explicações sobre esse mau momento do time. Mas o treino trouxe boas notícias. O zagueiro Murilo se recuperou da lesão no ombro e fez o primeiro trabalho dele com o grupo. O atacante Raniel iniciou uma atividade do lado do campo, separado, e depois foi chamado para participar desse trabalho coletivo. Um sinal de que ele pode ser relacionado para o que se tornou uma decisão. Na quinta-feira, o Cruzeiro enfrenta a Laú, do Chile, pela Libertadores. É o jogo da vida para a Raposa, que ocupa a 3ª posição do Grupo 5, com apenas 2 pontos. Diego Bertozzi, direto da Toca da Raposa em Belo Horizonte, para o Expediente Futebol. Legal, muito obrigado. Valeu, Diego Bertozzi. Quinta-feira é decisivo esse jogo para o Cruzeiro, Mineirão contra a Universidade de Chile. Cruzeiro tem aí 2 pontos no grupo, a Universidade de Chile tem 5. Então o Cruzeiro tem que vencer o jogo para igualar a pontuação da equipe chilena, porque senão vai babar no grupo 5 da Libertadores. PVC, à distância, qual é o problema que você detecta aí desse time do Santos? Do time do Cruzeiro, perdão. Eu acho que o time, depois de ser campeão mineiro, deu uma acomodada, perdeu. O Mano planejou o time com o centroavante, perdeu o Fred e o Raniel. Aí, como o João disse ontem, ele não apostou no Sassá no jogo contra a Universidade do Chile. Eu até nem ele daria com o Sassá, mas acho que ele demorou muito para colocar o Sassá no jogo contra a Universidade do Chile. E aí você vai perdendo um pouco a confiança. Mas eu acho que o Cruzeiro, eu olho para o Cruzeiro, e eu acho que o Cruzeiro é muito parecido com o que aconteceu no ano passado. Em julho do ano passado, a torcida foi na Toca da Raposa para pedir a demissão do Mano Menezes. Em outubro, era campeão da Copa do Brasil. E só uma parte ali, a expulsão do Gilberto ontem, que lance bizarro, que coisa maluca. É a criatura imitando o criador, porque o Cruzeiro, a gente fez o jogo contra a Universidade do Chile no meio de semana. O Cruzeiro é idêntico na formação tática ao Corinthians. É idêntico. Aí não dá para dizer que é o Carille que imita o Mano ou o Mano que imita o Carille. Perfeito. Só que tem uma diferença. Os 2 jogadores de lado de campo, características completamente diferentes. E, insisto aqui, quando você não tem um homem de área, os seus meias, De Arrascaeta e Thiago Neves, né? No caso no caso do Cruzeiro, eles têm que fazer a diferença. E aí, se eles não fazem a diferença, se eles não brilham, o time não produz. E a Universidade de Chile tinha 3 zagueiros, e o Cruzeiro não tinha nenhum atacante. Então, não penetrava, não entrava na área do adversário. Aí, a Universidade de Chile jogando em casa, tirou um dos zagueiros. Automaticamente, o Mano Menezes botou o Sassá em campo. Ele, em 10 minutos, 15 minutos em campo, ele teve 3, 4 oportunidades, ele não foi capaz de fazer o gol da vitória, né, PVC? Mas nos deu a sensação de que se o Sassá ou um atacante, agora o David está voltando. O David é mais ponta. Mas pelo lado, mas também é um atacante. É um jogador de mais velocidade, porque... Assim, a gente está falando do De Arrascaeta e Thiago Neves, mas entra pelo lado do Robinho, que também não é muito dali. Do outro lado entra o Rafinha, que tem uma boa dinâmica, mas não chega à linha de fundo para efetuar o cruzamento, como faz o Romero, por exemplo. Então, assim, há um problema. Há um problema que vai ter que ser resolvido o quanto antes, porque no meio de semana tem a Universidade de Chile, decisão. No final de semana vai contra o Inter em Porto Alegre. Outra decisão. Sim. Né?
Porque você não imagina que o Cruzeiro, nas 3 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, não faça nenhum ponto. Você começa... Se o Corinthians ganhar, você começa 9 pontos atrás, você começa a ter que remar contra a maré. Então... Posso te dar mais uma informação? É uma crise que tem que passar nessa semana. Na 6ª rodada, sabe quem joga, Edmar? Não. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Você imagine o Cruzeiro chegar com míseros 2 pontos esse jogo? Não, esse é jogo para derrubar treinador. É o jogo que derruba tudo. Ô, Quesada, você tem razão. Tem que resolver agora. Você não ganha, você vai afastando o público. Claro. Você tem uma série... Vai criando uma pressão desnecessária. Agora, uma coisa que me chamou a atenção. O Thiago saiu de campo falando da lentidão do time. Contra o Grêmio, tava uma tiriça o time do Cruzeiro. Tava. Aquele time que foi campeão no ano passado, aquele time que conseguiu inverter um placar de 3-1, vencendo 2-0 o Atlético, jogando bem na final do Campeonato Mineiro. Mesmo perdendo para o Racing, o time foi lá, jogou, correu, poderia ter, sei lá, ter empatado o jogo e tal. Mas a lentidão do time, a falta de pegada do Cruzeiro... A desculpa não pode ser só comemoração, porque, a gente fez o jogo do Atlético. A desculpa era que o Atlético perdeu o time. O Atlético perdeu. Foi o que eu falei agora há pouco. Porque comemoração, gente, acaba 3, 4 dias. Não pode ser. E vida que segue, né? Não pode, também não posso dizer que o Atlético se abate e o Cruzeiro diminui porque ganhou. Né? Claro que não. Agora, acho que o Cruzeiro tem um time que é mais montado para ter um centroavante, porque o Mano pensou assim para a Libertadores. Acho que o Cruzeiro, nesse ano, nesse primeiro semestre, fez a primeira parte do trabalho, ou seja, ganhou o Campeonato Mineiro. Então tem um time forte, mas que precisa retomar e encontrar onde é que está a saída. Se é o Sassá como centroavante, se é botar o Rafinha de novo. O Rafinha caiu muito de produção, o Robinho caiu de produção, Agora, PVC, o Rafael Sobis caiu também. Vendo ali os lances do jogo, hein, Zinho? Fluminense conseguiu um resultado fantástico. O Fluminense faz um início de campeonato brasileiro acima do que se imaginava. Mais uma vez, mérito aí para o Abel e para o seu grupo de trabalho. Mas o Cruzeiro teve chance para fazer gol, até para empatar e para ganhar o jogo. Dominou. O Júlio César foi o grande nome do jogo. Dominou o jogo. Se não me engano, foi 63% de posse de bola, 20 finalizações contra a metade do Fluminense. O Fluminense foi um time, como se diz, né? O torcedor do Fluminense fala time de guerreiros, e foi mesmo. Agora é muito pelo trabalho do Abel. O Fluminense com 3 zagueiros. Quando é expulso o Gilberto, ele não mexe, não bota nenhum outro jogador, ele somente mexe com a posição do zagueiro, do Renato Chaves, vai para a lateral, faz uma linha de 4, monta o seu esquema de jogo, o time cumpre o que o Abel pede. Você vê que os jogadores realmente jogam pelo que o Abel treina, monta, fala, motiva. E nesse espírito, o Fluminense venceu o jogo. Mas quem dominou o jogo foi o Cruzeiro. Quem teve as melhores chances foi o Cruzeiro. Mas o próprio Cruzeiro... Agora faltou a competência de botar a bola para dentro. Eu acho que esse jogo, o Cruzeiro, essa pressão toda, é esse jogo aí, porque jogou a maior parte do tempo com um jogador a mais. E o jogo que ele não venceu do Vasco na Libertadores, porque era o primeiro jogo em casa da Libertadores. Exato. Então os resultados não vieram, aí veio uma cobrança. O jogo contra o Grêmio era em casa... teoricamente tem que... Você jogando em casa é mais favorito, mas você perdeu para um Grêmio, né? Que a gente está aqui até analisando que ele... O melhor time do Brasil. É o melhor time do Brasil. Então, eu acho que esses 2 jogos se tornaram uma pressão maior para o Cruzeiro, que realmente perdeu um pouco o rumo daquele Cruzeiro que, no início do campeonato, todo mundo apontava também como um dos favoritos. Agora, o Cruzeiro ontem, tanto o Thiago Neves quanto o Mano Menezes, admitiram que o time jogou mal. Mesmo tendo 63% de posse de bola, mesmo tendo chance para empatar o jogo, o Júlio César fez 4 defesas, foi personagem do jogo. Mesmo assim, os dois admitiram que jogaram abaixo do que o Cruzeiro devia fazer. Eu acho que assim, teve uma repercussão muito negativa. Eu não concordo com eles dois nesse jogo. Não concordo. Acho que teve uma repercussão muito negativa. Acho que aí, acima da média, o empate contra a Universidade do Chile. Porque aí o Thiago Neves saiu fazendo um discurso que é o discurso do Mano. A gente veio aqui para tentar ganhar o jogo, a gente percebeu que não dava para ganhar, sair com o empate é muito bom, vamos voltar para decidir 2 jogos em casa no segundo turno da Libertadores. É isso aí. E aí nem sempre funciona dessa maneira, né? Nem sempre funciona, mas o plano do Cruzeiro era tentar ganhar o jogo e se não desse para ganhar, voltar com um empate. Foi o Santa Fé contra o Flamengo. Tanto que o Mano saiu de Santiago dizendo que o Cruzeiro tinha voltado para a competição. É isso aí, falou, lá, semana que vem no Mineirão, e é mesmo. Meus amigos, a gente falou agora há pouco aqui no início do programa sobre Soares, seleção brasileira, homens de área, centroavantes, homem gol. Pedro Queixada.
É uma brincadeira, porque o moleque tem um queixo protuberante. E fez o gol de queixo. Fez, né? Meteu lá e tal. E foi recordista de gols na base do Fluminense. Está aparecendo um centroavante para a gente observar.